Uou, uou, uou. Mais uma noite aqui, quinta-feira, dia 27. Olá, boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje o tema aqui vai ser bastante interessante. Deixa eu colocar só o tema aqui, só um instantinho. Perguntas. Vai ser top, top, hein, gente? Fixou? Tá todo mundo me ouvindo? Dá um joinha aí, tá todo mundo vendo bem? Olá a todos! Bem, o nosso propósito de hoje nessa live, né, nesse bate-papo, boa noite, Renato, é tirar algumas dúvidas, né, que a gente tem. Na verdade, eu tenho muitas dúvidas, vou aproveitar e abusar aqui do André hoje. Ele contou aqui pra gente uma série de lives. Deixa eu chamar aqui meu convidado para ele me ajudar aqui. Boa noite, turma. Olá, Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. tudo bem? Friozinho, Gostoso, hein? Tá tudo tudo fechado ótimo. aqui, ó. Eita, Então a gente vai. Hoje vai ser mais um bate-papo descontraído, gostoso, né? Com o André, eu, Maurício, o André aqui. E a gente está aqui aguardando vocês para perguntarem, tirar as dúvidas que vocês tiverem, né? O André é um grande buscador, né? De sobre esse tema, né? Espiritualidade. Então a gente está aqui hoje mais para um bate-papo mesmo. É tipo um cafezinho aqui com os amigos e a gente vai conversando e a gente vai perguntando e a gente vai tirando as nossas dúvidas. Nós tivemos aqui 3 temas que foram mundo de regeneração, Deus e o universo e corpos e agregados, né? Tivemos 2 partes aí do corpos e agregados, parte 1 e parte 2. Então teve bastante conteúdo aqui. Boa noite, Fran. Boa noite, Tarsi. Sejam todos bem-vindos. Que delícia ter vocês aqui. E o André explanou, né, sobre esses temas aí. E a gente está aqui hoje para um grande bate-papo, um cafezinho agora à noite com os amigos. Né? O pessoal está entrando aqui. Sejam todos bem-vindos, gente. Estou muito feliz de ter vocês aqui conosco. boa noite a todos que estão entrando na live, aqueles que acabaram de subir. É uma satisfação poder participar mais uma vez dessa sequência de temas que, de alguma forma, serviu de maneira provocativa para que a gente pudesse repensar e buscar algumas coisas que a gente tem como entendimento de Deus, universo, espiritualidade e com certeza hoje vamos finalizar, fechar com chave de ouro a partir de suas perguntas, que penso que são muitas, e Uhum. vai nos ajudar a compreender cada vez mais essa temática que faz parte da nossa vida, acreditando ou não acreditando. Eu, como um professor de história, que agora eu vou falar como um professor de história,
que adora o campo da história das religiões, considero fundamental espaços como esses, apesar de ser um espaço que é focado não no campo científico, mas nesse campo de debater as ideias dentro do campo da espiritualidade, né? Mas é legal para que a gente possa compreender que isso faz parte da nossa vida aqui, das nossas relações, que existem pessoas que são de religião A, de religião B, ou que pratica de determinada forma a religiosidade, né? E entender que não existe uma verdade absoluta sobre nada. Não e também mesmo. não existe uma verdade absoluta sobre o conceito de Deus, né? A ideia de Deus que as pessoas têm. Então é legal isso, é bom de ver, certo? Bom, quer falar mais alguma coisa? Não, no momento não, só essa abertura. Eu vou ler um pequeno texto aqui, feito pelo nosso Renato, né? Ele sempre contribui aqui com os textos dele. E é o seguinte, ele diz aqui: espiritualidade é a condição e a natureza de espiritual. Esse adjetivo espiritual refere-se àquilo que pertence ou que é relativo ao espírito. A noção de espírito, por sua vez, está relacionada com uma entidade não corpórea ou a alma racional ou a virtude que incentiva o corpo a agir ou ao dom sobrenatural que Deus concede a certas criaturas. O conceito de espiritualidade pode referir-se ao vínculo entre o ser humano e Deus. Em nossa sociedade, a religião tem a ser o meio que permite desenvolver esta relação. Desta forma, pode-se entender que os sacerdotes, os pastores e vários gurus falam de espiritualidade quando tratam de assuntos religiosos. E nós, quando falamos sobre isso, quase sempre o assunto está entrelaçado a alguma religião. Só que, quanto mais nós nos aprofundamos nesse assunto, mais nos deparamos com dúvidas como: qual é o meu propósito nesse mundo? Qual o significado da minha existência? E por aí vai. Desta forma, nós vamos atrás de conceitos que transcendem o que é tangível, buscando algo que é maior do que nós mesmos. E desse modo, a espiritualidade pode ou não estar relacionada com a religião. Sendo assim, percebemos nessa evolução que não é necessário aderir a uma religião determinada, nem seguir uma instituição religiosa para desenvolver a espiritualidade. O vínculo entre o homem e Deus pode ser pessoal e íntimo, sem manifestações externas nem rituais. Esse é um assunto fascinante, né, turma, que a gente vai tratar hoje. Então, agora eu vou chamar o nosso querido André. O André é formado em Direito, técnico corretor de imóveis, ele é empresário, ele é estudioso universalista, está com 48 anos de idade, é casado com a Tarsi, a lindona Tarsi, beijo Tarsi, e a Luísa, que é a filha deles. Então vamos trazer aqui para o nosso cenário o nosso querido amigo André, porque é para ele que nós vamos perguntar hoje. Ferzinha, boa noite, seja bem-vinda. Olá, André, boa noite, querido. Boa noite, Sueli, boa noite, Maurício, boa noite. Boa noite, André. Renato, meus queridos amigos aí, tá tudo bem com vocês? Graças a Deus, mais ou menos. Essa semana eu tô meio assim, estranha. André, já vou começar por isso. Eu também tô meio estranho. Mas, aí, na medida do possível, bem. A gente tá seguindo. Então, depois eu quero perguntar sobre isso também, se isso tem alguma coisa a ver com tudo que a gente está passando, com muitas coisas, enfim. E nós somos seres humanos também, né?
Estamos aqui, não é interessante falar, eu estou bem, sendo que, não, eu não estou completamente bem. Então, a gente está aqui para passar o que a gente tem que passar. André, seja bem-vindo mais uma vez aqui à nossa live, ao nosso bate-papo, né? E a gente aí está com um monte de dúvidas, um monte de perguntas para te fazer. Tá preparado? Estou preparadíssimo, Sueli. Primeiro, foi um prazer muito grande, né? Participar. Hoje é a 5ª reunião que nós temos, né? Fazendo Sim. todo mês de maio. Agradeço aí a você, Renato, Maurício, viu? Muito obrigado pelas oportunidades, tá? E agora, Nós que agradecemos. já respondendo uma pergunta, né? Indireta que você fez aí para nós. Ó, só que falando, a Ferzinha também estou estranha. Mais uma pro grupo. Eu também. Eu tô meio estranho. Será que tem a ver com a Lua? Aqueles tem a ver com a Também. Lua? Esse eclipse? Também. Então, fala um pouquinho aí, André. Já vamos começar com essa pergunta, né? Que é uma pergunta muito inerente ao momento. Nós sabemos, né, que nós estamos passando de um mundo de provas e expiações para regeneração. Lembra que nós comentamos? Uhum. Então tá tendo todo um processo, tá? De mudança. Então, o que acontece numa mudança, pessoal? Hoje, vamos supor, a Sueli vai mudar amanhã. Vai causar um certo transtorno, ela vai ficar um pouco preocupada, vai causar um pouco de ansiedade, ela vai ter que contratar um caminhãozinho para poder estar levando ali as coisas, enfim, ela vai ter que se dar os pulos dela, tá? Nesse vocabulário. Mas então o que acontece? Mas depois, Sueli, você vai entrar na tua casa, até que você ajeita os móveis, depois o que vai acontecer? Você vai estar num ambiente gostoso, você vai estar num ambiente que você preparou, né? Então, nós estamos passando por isso, né? Essa energia que nós tínhamos de muitos e muitos séculos, né? De trevas, de maledicência. Então, está melhorando. O planeta Terra parece que não, mas está melhorando energeticamente. Então, as limpezas no astral, as limpezas feitas nos umbrais, as limpezas feitas no plano espiritual, está surgindo efeito em todo mundo, tá? Entendi. Então você imagina você ficar num quarto escuro durante horas. O que vai acontecer na hora que alguém ligar o interruptor e a luz acender? Aquela luz ela vai te ofuscar. E você vai ficar o quê? Você não vai sentir bem naquele momento. Você vai ficar por alguns instantes ali sentindo um pouco de náusea, de tontura, tal. Isso é o que está acontecendo com a gente. A luz está chegando. Nós estamos passando aí naquele cinturão de fótons, né? No universo. Então, é isso daí. Então, todo mundo hoje, de uma maneira ou de outra, ele está sentindo sim, tá? Inclusive, agora essa lua cheia, né? A partir de ontem, que eles chamam de lua de sangue, né? Tem os nomes, eu acho que lua de sangue, por alguns estudiosos, nada mais é do que um portal. Então, portais, eles existem em datas numéricas, você está me entendendo? Em somatórios. Então, quem estuda a astrologia, principalmente a numerologia, Sueli, entende um pouco dessa situação, tá? Então, quem estuda astrologia, astronomia, principalmente a numerologia, sabe desses portais que se abrem, que se fecham. Então, nada mais do que está acontecendo essa semana, um portal está abrindo, tá? Para que novas energias cheguem e que energias densas saiam. Então, é uma troca, tá? Então, é isso que está acontecendo. Isso gera o quê? Gera mal-estar, gera tontura, gera... Choreiro. Aquela situação de você... Parece que você está aqui e não está. Uma certa tontura. Incerteza. Isso. Incertezas. Nossa. Desequilíbrios. Tem gente que vai dormir bastante, tem gente que vai dormir pouco, né? Uns começam a se alimentar mais, né? Gera alguma ansiedade a mais, outros se alimentam... Então, cada indivíduo, cada ser tem uma reação. Mas é normal, viu, Sueli? Ou seja, está acontecendo com todo ser humano. Aí cada um reage de uma forma. Está acontecendo no planeta Terra inteiro uma mudança muito grande, histórica, que nós nunca passamos anteriormente. Então, essa mudança vai ficar para a história. Nós somos seres agraciados por estarmos encarnados nessa época, porque nós vamos fazer parte de uma história, ou seja, a reformulação da Terra, uma Terra antiga, né, para uma Terra nova mais justa, mais honesta, mais saudável, mais amorosa, né? Estamos nesse processo, não que vai ser do dia para a noite, mas o processo já começou. E esse processo todo está gerando algumas
alguns transtornos psicológicos. Nunca se teve tanta depressão igual nós estamos tendo nos últimos anos. Verdade, André. Síndromes do pânico, toque, problemas de todo o sentido de ansiedade. Lembra, há 30, 40 anos atrás, isso era muito raro. Então, hoje já não é tão raro. Por quê? Essa mudança energética, essa mudança que nós estamos passando e adentrando para melhor, essa é uma adaptação nossa. Então, nós estamos nos adaptando nessa nova situação, Sueli. É isso daí que eu André, isso aí inclui aquele tema que você abordou, que seria o mundo de regenerações? É essa mudança que está ocasionando, ou não? Isso. A regeneração é a mudança, né? Você o que é regenerar? É você deixar aquilo antigo e fazer novamente. Então, o que está acontecendo? A regeneração ela está acontecendo. Né? Certo. Todo vapor. A gente pensa que a regeneração está sendo lenta, não está não, Sueli. Ela já começou há muitos anos, a regeneração, e agora está acelerando, tá? A limpeza, pelo menos energética, ela está acelerando, tá? Então, certo. Então, todo esse processo de limpeza está mexendo com a gente. Faz parte da regeneração, tá? Então, tudo isso que nós estamos passando, essas situações aí que nós estamos vivendo, em todas as áreas, em todos os setores, faz parte da regeneração, faz parte da limpeza. Certo. Pessoal, a gente está aqui cheio de dúvidas aqui. Eu pelo menos, eu tô. Eu gostaria que vocês começassem, então, as perguntas de vocês. Qual a dúvida que vocês têm? O que vocês gostariam de perguntar para o André? A gente está aqui para fazer essa intermediação, né? O André, o que ele conseguir responder agora, beleza. E o que ele não conseguir, depois a gente pega e ele vai... Né, André? Com certeza, Sueli. Nós somos apenas estudiosos, né? Sim. Na verdade, que nem o Maurício disse aí no começo, nós estamos em busca da verdade. Né? Sim. A verdade absoluta somente o Pai tem. Ou aqueles seres mais próximos dele, de iluminação, de luz, sabedoria. Nós estamos em busca dela, né, Sueli? Então, é isso aí. Sempre. Estamos em busca. Por isso nós temos que estudar sempre, né? Bastante estudo e abrir a mente, a consciência para novas experiências. O André, você dá só uma pinceladinha nos temas que você abordou aqui para ver se refresca a memória aqui da turma? Você lembra? No primeiro encontro foi Deus e o universo, né? Qual que é o que nós achávamos, né? O que nós tínhamos na nossa mente, o que é Deus, né? Deus certo. É um ser único, é uma consciência. O que é Deus? Então nós relatamos mais sobre Deus e o universo, né? Certo. Depois, Sueli, nós falamos sobre o mundo de regeneração, né? Nós tivemos mundo de primitivos, provas e expiações, e estamos chegando agora no mundo de regeneração. Então, nós comentamos sobre isso também. E nós tivemos 2 encontros falando sobre corpos, né? O primeiro encontro não deu para falar tudo, né? O corpo astral, físico, etérico, astral, lembra? Mental inferior, mental superior, búdico e átmico. Nós tivemos aí bastante assunto a respeito disso daí. Foi bastante interessante. Temos aqui uma pergunta. O Renato está perguntando: espiritualidade e espiritismo é a mesma coisa? Parece que sim, mas tem uma diferença. O espiritismo, ele é baseado nas obras de Kardec. Então, Kardec lá em 1853, 1854, se não me engano, até 1860, ele fez as obras, né? As obras kardecianas que nós falamos. E a partir disso se criou uma nova religião, que é o espiritismo, tá? Certo. Então, a espiritualidade já existia antes. Por quê? Desde quando existe mundo, existe encarnados e desencarnados. Então, a espiritualidade trata do plano espiritual. Certo. E espiritismo trata-se única e exclusivamente das obras kardecianas. Que, se você for fazer uma analogia, são palavras sinônimas, mas tem essa diferença. Espiritualidade, antes de Kardec, já existia, porque é o contato com o mundo espiritual. Não foi o Kardec em si que trouxe essa novidade. Isso já existia. Jesus já sabia disso, certo. Moisés já sabia disso, os Budas já sabiam. Muitas pessoas já sabiam desse plano espiritual. O espiritismo veio com Kardec, aonde ele teve a oportunidade, né, de vários seres de luz passando informações, aonde ele codificou. E essa decodificação, né, fez essas obras, e essas obras trouxe à luz do mundo, pormenorizado o que é o espiritismo. A outra pergunta
É da Ferzinha _ BF. André, nos últimos dias tenho visto muitos vultos. Devo fazer alguma coisa? Pode fazer parte dessa mudança? Olha, cada caso é um caso e é difícil, né, a gente dar um diagnóstico sem fazer como é que eu vou dizer? Abrir uma frequência e ver, conforme a gente faz os tratamentos. Mas é muito comum, esses vultos, eu vou ser sincero, eles são muito comuns mesmo, principalmente pessoas que têm uma certa facilidade de intuição, uma certa mediunidade leve. Lembra que nós comentamos que a mediunidade ela começa no zero e é infinito? Então, a minha mediunidade hoje é apenas intuitiva. Tem pessoas que têm uma mediunidade mais acentuada, mais ostensiva. Então, quando nós vemos vultos, nós temos que ver o que seriam esses vultos, né? Se eles são físicos do nosso globo ocular, porque nós temos, os oftalmologistas explicam que existe tem um nome até engraçado, as moscas, tem um nome lá, moscas não sei o quê. Então, de repente, você vira o olho para cá, vira para lá, você vê esses vultos, mas na verdade é dentro do seu globo ocular, né? Tem um nome, moscas não sei o quê, não me recordo esse nome agora, Sueli. Então tem esse problema, essa situação no físico, que dá realmente a impressão que você está vendo o vulto, e tem também a parte espiritual, que você realmente vê esses vultos. É normalíssimo isso daí, é normalíssimo. Certo. Então, a colega que fez a pergunta, a Fernanda... É a Fernanda de Capitinga. Capetinga. Então, a Fernanda de Capitinga, um abraço para você, Fernanda. Então, esses vultos nada mais são do que a mediunidade mesmo. Agora eu acabei de crer, porque eu sei quem que é que eu estou falando. Ô, André. Então, é mediunidade mesmo. E é interessante, porque agora nós estamos entrando na luz do cinturão de fótons, então vai ser muito comum nós despertarmos e limparmos a nossa pineal. Então vai ser muito comum, a partir de agora, aparecer, né, situações de nós mesmos, né, ligados à mediunidade e à paranormalidade, Sueli. É o que eu ia te perguntar, se isso tem a ver com toda essa... com tudo o que nós estamos passando, se as pessoas vão despertar mais para esse lado mais espiritual. Eu acho que já está acontecendo muito isso, né? Eu vejo por mim mesmo, assim, a minha percepção está mais aumentada, está mais aguçada. E, assim, lógico que eu estou buscando informações, eu estou buscando estudar, eu estou buscando... Mas eu percebo que eu já, assim, a minha percepção já está um pouco mais ampla, que minha mente já expandiu um tanto. É devido a todo esse processo, André? Exatamente. É todo esse processo mesmo. Por quê? Sueli, nós estamos... ficando, por incrível que pareça, o nosso corpo físico, daqui a uns anos também, ele vai ficar mais leve. Essas novas crianças que vão nascendo, né? Então, a intenção também da regeneração é os corpos físicos também ser mais quintessenciado. O que é isso? Mais leve, mais sutil. Então, esse processo faz parte disso. Mais intuições, mais inspirações. Há 20, 30 anos atrás, se falasse de espiritismo, nossa, era um preconceito muito grande, né? Você fazia parte chamava de macumba, enfim, tinha toda uma nomenclatura aí para rebaixar a parte espiritual, né? E não é nada disso, né, Sueli? E hoje as pessoas elas estão entendendo mais a parte espiritual. Independente do espiritismo, as pessoas estão se interessando mais pela espiritualidade, né? Espiritualidade cresceu bastante. Ela cresceu muito, por quê? É a busca de você saber de onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou. Porque tem certas perguntas que, se você for estudar Kardec e outras obras paralelas, vai te dar uma certa resposta, sendo que algumas filosofias talvez não dê essa resposta, né? Para onde eu vou quando eu deixo esse corpo físico? É uma pergunta que todo mundo faz, né? Desde quando nasce, né? Então tem várias situações aí. Então, esse momento está despertando já há alguns anos, despertando a parte não de religião, mas a parte de espiritualidade, independente de espiritismo. Né? Certo. E em relação a Fernanda lá, ela questionou a respeito do que ela deve fazer. Fernanda, continue fazendo evangelho no lar, né? Faça as meditações, conecte, né? E sempre que possível, peça aos amigos fazer uma higienização no nosso ambiente caseiro. É muito importante, Sueli,
nós higienizarmos a nossa casa. Porque você E como lava fazer roupa, isso, André? Então, olha que interessante. A gente tem que lavar as louças, senão as louças ficam sujas. Passar um pano no chão, lavar roupa, senão a casa fica insuportável, não é assim? Certo. Se você não cuidar da tua Sim. casa, nem você vai conseguir entrar na tua casa depois. Então, qual que é a nossa faxina da nossa residência na parte astral da casa? Porque a nossa casa, ela também ela tem a sua vida astralina, né? Então, Sim. o que faz ela ficar suja? Vamos assim dizer. O que faz ela sujar as louças? Pensamentos negativos, palavrões, você está entendendo? Filmes de baixo calão, programas de sensacionalismo que mostram muita guerra, muito tiro. Então, a raiva, o orgulho, a inveja, o medo. Então, tudo isso vai sujando, entre aspas, a parte astralina da nossa casa, a parte espiritual da nossa casa. Para limpar isso, evangelho no lar, né? Você pode ler a Bíblia, quem for adepto da Bíblia, Torá, Alcorão, Evangelho segundo o Espiritismo, isso pouco importa. O que importa é a pessoa reunir ali com a família dele pelo menos uma vez na semana e fazer a oração familiar. Ou oração também, durante o dia, durante a noite, bons pensamentos, boas atitudes, palavras de gentileza, né? Confiança, alegria, felicidade, bons livros, né? As virtudes no modo geral. Menos vícios e mais virtudes. E é isso que faz a sua casa ser um ambiente gostoso até para você dormir e descansar. O André, e é interessante isso que eu comecei a fazer aqui em casa também, né? E assim, eu faço o evangelho, eu faço as minhas orações, hoje nessa busca de meditação. Então, assim, eu percebo que o ambiente aqui em casa melhorou muito, assim, eu te falo muito mesmo, causa própria. Sabe, assim, eu vivia num estresse tremendo, naquela coisa, naquela agitação, né, naquela irritação, e isso fazia com que vibrava essa coisa aqui em casa, né? E assim, e eu tendo essa mudança, nossa senhora, teve uma mudança assim drástica aqui em casa, realmente o ambiente ficou bem mais leve, bem mais tranquilo, e eu consigo lidar um pouco melhor do que antes hoje. Sueli, não são as orações e não são os tratamentos espirituais, né? Não é a gente ficar pedindo que vai resolver nossos problemas. Sabe por quê? Porque é o seguinte, problemas todos nós temos, vicissitudes todos nós. Sabe por quê? Isso é importante para o que é a evolução do ser. Então, se uma pessoa ela procura uma religião, ela procura uma seita, uma filosofia, um templo, achando que aquele lugar, ou aquelas pessoas, ou aqueles seres de luz vão tirar o problema dela, está completamente enganado. Isso ela não vai achar em lugar nenhum. Esquece. Por quê? A parte espiritual, os nossos mentores, protetores, anjos da guarda, enfim, cada um dá o nome que acha melhor, eles vão o quê? Nos dar força, Sueli. Força para nós termos o quê? Tranquilidade para passar pelas vicissitudes. Nós estamos encarnados, nós estamos sujeitos a doenças, a problemas psicológicos, a falta de dinheiro, a problemas de emprego, a problemas da... Isso faz parte de quem está encarnado. Então, você está encarnado, você está nesse mar, né? Vamos assim dizer. Então, você tem que ter o quê? Alegria, felicidade, tranquilidade, fé, acreditar e passar por isso. De que maneira? Aí sim, os seus guias, seus mentores, né, os tratamentos, a meditação, a yoga, ferramenta não falta, Sueli. Então, ninguém vai chegar para você e tirar seus problemas porque você pediu. Não, isso não existe. Eles vão amenizar para que você cresça. Porque que vantagem tem se você tem um filho ou uma filha, está na faculdade, e você estudar por ela? Você acha que ela vai aprender por você? Não vai. Com certeza não. Jesus mesmo disse, você quer me seguir, meu filho? Então você pega a tua cruz e segue do meu lado, que eu também tenho a minha cruz. Então vamos seguir nós dois juntos. Agora, se eu tirar a tua cruz, que mérito você vai ter? Qual que é o mérito de um campeonato se o time não joga futebol? Então você tem que ter, passar pelos problemas, as vicissitudes da vida, tá? Uns têm karma, outros não, mas isso é o pouco que importa. O que importa é você seguir a tua vida rumo à ascensão, Sueli, rumo a dimensões maiores e melhores para nós todos. Eu vi que está entrando gente agora, e vocês que estão entrando agora, estamos no momento de perguntas e respostas aqui com o André. Então, se existem dúvidas sobre espiritualidade e sobre o que foi abordado nessa sequência de lives, estamos abertos para poder aí transmitir para o André e tentar responder a sua dúvida.
Mal, você tem alguma pergunta enquanto o pessoal se manifesta aqui? Boa noite, Ana. A dúvida é Boa noite, Nádia. relacionado a essa questão da busca das pessoas desse momento de pandemia, cada vez mais a pontos de fugas para sair desse sofrimento que nós estamos enfrentando. Você sente isso, que tem mais pessoas buscando desenvolver a espiritualidade, a praticar a espiritualidade junto com você, ou é só uma coisa que talvez é uma percepção, uma má percepção minha, que exista mais pessoas buscando desenvolver a espiritualidade? Você acha que isso é um fato? Está acontecendo? Maurício, antes da pandemia, né, nós já tínhamos uma leve crescente de pessoas procurando, né, a espiritualidade do modo geral. Seja ela ocultista, alquimista, budista, enfim, todas as seitas, filosofias e religiões ou ciências que tratam da espiritualidade. Havia, sim, uma crescente procura sobre isso. Com a pandemia, olha o que aconteceu, que interessante. A pandemia, diz que toda faca ela tem dois lados, né? A pandemia ela trouxe alguns desencarnes, algumas doenças, alguns comércios fechados, né? Algumas falências. Uhum. Mas por outro lado também, a pandemia ela trouxe união familiar, ela trouxe um freio de mão puxado. As pessoas estavam muito ansiosas no seu dia a dia, tiveram que ficar em casa refletindo. Então, também a pandemia, ela trouxe o quê? Ela trouxe um pouco de medo. Tem pessoas Bastante. medo. Então, o que acontece? Eu vou me pegar a quem? Eu vou me pegar lá em cima, eu vou pegar o cara lá. Né? Então, o que acontece? As pessoas, elas ficaram, muitas pessoas com muito medo, né? E certo. aí, foi aonde que, de uma maneira ou de outra, procuraram recursos, procuraram proteção. Outras realmente já tinham esse processo, né? Essa cultura já de meditar, de procurar a sua horizontalização, a sua verticalização, que nós já falamos de verticalização, de procurar seus mentores, suas guias, seus protetores. Então, a Covid, ela trouxe muita coisa ruim, mas trouxe muita coisa boa e faz parte da regeneração, viu? A Covid e outras situações aí faz parte também da regeneração. Então, hoje, para você ter uma ideia, cresceu as pessoas despertas. O que é pessoas despertas? É aquelas que despertaram da Matrix. Né? Certo. Dessa ilusão de Maia que nós vivemos aqui, dessa Matrix que nos prende. Muitas pessoas despertaram graças a quem? A pandemia. Olha então, só. Muitas pessoas despertaram. Então, hoje nós temos aí, Sueli, uma porcentagem já um pouco elevada, né? Não é aquilo ainda que o plano maior almejou, mas ela chegou num patamar bacana de pessoas despertas que a pandemia deu uma forcinha também, tá? Ou seja, ela tem, na verdade, sempre existiu o dual, né? O lado bom, para quê, né? O lado bom e o lado ruim. Depende do ponto de vista que a gente está encarando isso tudo também, né, André? Eu falo por mim também. A pandemia me trouxe muito autoconhecimento, uma busca de sobre isso que você falou, né? De me conhecer mesmo, o que eu vim fazer aqui, o que eu estou fazendo para mim, o que eu estou fazendo pelo meu próximo. Então, assim, as pessoas, eu vejo, eu percebo que as pessoas têm falado muito, meio que amaldiçoando a pandemia, né? Mas ela veio para trazer coisas também interessantes no ponto de vista, se a gente procurar esse lado bom da coisa, né? Eu acho que para muitas pessoas trouxe bastante despertar nesse sentido. Jesus sempre dizia, né? Olhar sempre o lado positivo das situações negativas. Né? Ele estava uma vez com alguns discípulos e vieram um cachorro morto. E aí eles falaram, nossa, mestre, olha esse cachorro morto, né? Esse odor horrível. Aí ele falava, mas olha os dentes dele. Então, Jesus, ele sempre viu o lado positivo da situação. Então, nós estamos vivendo uma negatividade? Estamos, mas vamos ver o lado positivo. O que o Covid... Eu, particularmente, eu sou uma pessoa, antes do Covid eu era uma, depois eu sou outra, né? Não tem a situação antes e depois de Cristo? Né? A CDC? E eu sou assim, por quê? Porque
a ansiedade que me tomava conta de querer fazer as coisas tudo muito rápido, tudo, né, e não tendo tempo para mim, não tendo tempo para minha família, isso aí acabou. Então hoje eu presto mais atenção nos mínimos detalhes, entendeu? Quero ficar mais na presença da minha família, quero curtir mais. Então isso daí me trouxe uma certa calma, me desacelerou. E eu acredito que isso também aconteceu com várias pessoas, né? Não tenham medo do Covid, pessoal, mas o que eu quero dizer é o seguinte, usam máscara, passa álcool gel, permanece em distanciamento, mas a mente vê se consegue desconectar um pouco disso para a gente não ficar sofrendo tanto, né? Porque, Sueli, se tiver de desencarnar, vai desencarnar com ou sem Covid, Sueli. Que nem as lives da Mônica Medeiros lá fala lá, né? Pessoal, quem tem que desencarnar esse ano, o ônibus vai passar e vai levar. Esse ônibus chama-se Covid, né? Um dos ônibus, vamos assim dizer. Agora, você não pode ser ingênuo ao bastante de falar, eu não vou desencarnar esse ano, então eu vou me abusar. Aí você vai fazer o quê? Um suicídio, como se fosse um suicídio, Sueli. Você não pode também, dessa maneira, achar que está, né, podendo. Não pode. Nós temos que nos prevenir. Né? Então, faça a sua parte. Agora, mentalmente, descanse um pouco disso, porque isso faz bem para a gente também. Confie, acredite, ore, faça meditações. Se reserve mesmo, né? Quem for trabalhar, quem for, use as máscaras, álcool gel, tenha distanciamento. Isso aí é fato. Só que vamos descansar nossa mente, vamos confiar mais e acreditar mais, tá certo, senhor? Muito bom. Tem duas perguntas aqui. Você lê a primeira, então? Aí eu falo a da Daniela. Eu vou falar do Itevaldo. Ele pergunta, boa noite. Esta mudança de renovação tem alguma posição de quanto tempo vai acontecer? Olha, essa mudança, porque é o seguinte, a mudança elas são vários processos, são várias etapas. Ela começou em 1950, né? Então ela tiveram várias etapas, 1950, 2000, 2012 e assim vem. O fervo, a panela está fervendo, Sueli, porque você sabe, você vai com a panela para ferver, ela vai esquentando, chega uma hora ela ferve, depois ela começa a esfriar. Nós estamos ainda chegando no fervo, vamos assim dizer, na borbulha. Então o que acontece? Muita coisa ainda vai acontecer, muitas situações vão acontecer para depois ela ir esfriando até chegar na normalidade. E anos, assim, eu não consigo te falar, mas segundo alguns estudiosos, segundo algumas pessoas, em 2057, 2060, essa água já esfriou, vamos assim dizer. Meu Deus! Mas o que acontece? Até lá, as pessoas já se regeneraram 100%? Talvez não, porque a regeneração, o planeta está regenerando, mas eu preciso me regenerar, vocês precisam regenerar, então todo mundo precisa. O que é regenerar? Reforma íntima, né? Então, fazer a nossa reforma íntima. Então, isso vai contribuir para o planeta. O planeta está regenerando. Nosso planeta chama Gaia, né? É uma entidade viva, porque nós temos aqui todos os elementos que constituem, são elementos vivos da natureza. Chama-se Gaia. Então, Gaia está regenerando, né? E nós precisamos nos regenerar. Isso é um tempo. Para a espiritualidade, Sueli, o tempo não existe, né? O tempo lá é diferente para nós aqui, né? Então, para nós, 5, 10, 15, 20 anos pode ser um tempo que demore, mas para eles isso é coisa de fração de segundos, porque lá é atemporal, lá não existe o tempo, né? Nas dimensões mais sutis. Então é isso. São processos. Nós estamos num processo agora, mas bem adiantado já, Sueli. Tá? Que bom. Agora, muito bom. Pode falar. Agora, quando o mundo estiver completamente regenerado, aí vai depender da população mesmo. Beijo, Itevaldo. A Daniela Dovici está perguntando se existiria espíritos novos. Ela coloca como nunca antes reencarnado. Existem espíritos que nunca reencarnaram, tão novos? Ou não? Com certeza. Agora, nesse momento que nós estamos passando, nesse ponto da regeneração, já há alguns anos vem reencarnando algumas crianças chamadas índigos, cristais, violetas, arco-íris, etc. A nomenclatura é vasta. Não me recordo de todos os nomes agora. Mas vão reencarnar seres ilustres, já que reencarnaram na Terra, tá? Porque nós tivemos a época de grandes cantores, de vários pintores, né? Nós tivemos essas épocas maravilhosas de luz. Então esses seres vão reencarnar para dar o quê? Um up. Para dar o quê? Para dar uma sustentação a mais energeticamente, para ajudar. E também, né,
Saint-Germain, que agora está no posto aí da grande fraternidade branca, para trazer esses seres para cá. Então, Saint-Germain está recrutando muita gente para vir para cá para reencarnar, que seria a primeira reencarnação, sim, com certeza. Os arcturianos, que são seres que vêm, né, de Arcturus, eles estão aí para ajudar na parte mental, psicológica. Não acredito que eles vão reencarnar, eles vão trabalhar só na parte astral e mental, né? E Saint-Germain está trazendo, sim, seres de outros planetas mais evoluídos, mais amorosos, com tecnologias novas, que vão ajudar a gente na medicina, vão ajudar a gente na educação, na tecnologia. Então, ele está trazendo mentes espetaculares para estar reencarnando e alavancar a nossa tecnologia de medicina, educação e tudo é isso. Tem muita coisa boa chegando. A fraternidade branca se definiria Mal, deu uma cortada. Como se define a fraternidade branca? Quem seria esses membros da fraternidade branca? Vamos lá. A Igreja Católica tem os santos, o Espiritismo tem os seres de luz, os budistas têm os Budas, né, os lamas, os Mahatmas, né? Enfim, cada religião tem. Então a grande fraternidade branca são todos eles. Quando você desencarna, você praticamente perde a sua nomenclatura de religião, vamos assim dizer. Então a fraternidade branca, ela foi criada por Sanat Kumara, que é aquele ser que parece Deus, lembra que eu comentei? Cabelo branco, barba branca, muita gente viu ele, exatamente, o cajado. Então ele pediu que fosse instituído aqui no planeta Terra a grande fraternidade branca, composta de seres extraterrestres e seres da Terra, com amor, com respeito, para ajudar as almas que estavam aqui ainda em sofrimento e precisando de ajuda. Então a grande fraternidade branca, ela é composta de mestres ascensionados, da equipe do Astar Sheran, das equipes crísticas, onde está Jesus, Maria de Nazaré, das equipes búdicas, onde estão os Budas, né? Maitreya, enfim, todo esse pessoal. Estão os seguranças, os guardiões, os pretos velhos, os caboclos, os hindus, os xamãs, os médicos. Então, toda fraternidade, ou seja, o que é fraternidade branca? É para distinguir o bem do mal. Tá? Então, fraternidade branca é para combater aqueles seres que, na época, colocaram como seres da não-luz, entendeu? Então, seres da não-luz dominavam aqui. Então, a fraternidade branca puseram esse nome, não sei o porquê, mas é justamente para isso. Para denominar que é uma coisa bacana que veio nos proteger. Tá? Então, todo ser que desencarna, que nem a Sueli e o Maurício, quando desencarnar, se quiser fazer parte de uma fraternidade, pode fazer. Fraternidade das artes, fraternidade da música, fraternidade que máximo! Cada um, Sueli, tem algo a fazer no astral, né? A gente não vai desencarnar e ficar lá, né? Vendo tocar a harpa, ficar lá ao pé de Deus, não é isso. Inércia, parado. Vamos trabalhar, vamos ser útil ainda mais, porque lá o tempo é diferente, então vamos ser útil, né? Então a gente pode trabalhar na fraternidade branca. Então, a grande fraternidade branca, resumindo, é uma seleção de pessoas do bem, escolhidas, onde está Jesus, onde que está Arcanjo Miguel, que é o Astar Sheran, esse pessoal todo organizado, é uma organização extremamente maravilhosa, para ajudar na linhagem médica, para ajudar na segurança do planeta, para ajudar na biologia, para ajudar na tecnologia, para ajudar na proteção de tudo. Então, a grande fraternidade branca é isso aí. O André, uma dúvida minha, esse momento que a gente está vivendo, né, dessas várias mortes por Covid, tem um pessoal lá em cima recebendo esses espíritos e dando tipo uma luz ou uma informação para eles do que está acontecendo? Ó, você veio por causa, como a gente está buscando aqui informação, por que disso tudo? Teria assim uma grande legião lá, porque assim a gente vê que está acontecendo muitas mortes. Sim, Sueli, isso é verdade. Então, eu já vi relatos de pretos velhos, a maioria deles, falando o seguinte, que hoje em dia a situação está mais difícil lá do que aqui, vamos assim dizer. Sério? Por quê? Nunca desencarnou tantas pessoas igual desencarnou esses últimos tempos. Então, lá os hospitais também estão lotados. Não é só aqui que as UTIs estão cheias, não. Então, lá, eles estão precisando do quê?
Logicamente, que o aparato deles é diferente do nosso, né? Uhum. Então, eles conseguem plasmar ali o que eles precisam. Mas o que está acontecendo? Os desencarnados de Covid, Sueli, assim como outras doenças, mas vamos falar do Covid, que é a pergunta, quando ele chega do lado de lá, se ele tem consciência, ele já é um ser desperto, vamos assim dizer. Ele passa por aquele processo ali no hospital ou numa colônia, né, ou em algum lugar ali para poder se refazer e é desperto. E vai viver a tua vida no plano astral. Outros ainda ficam algum tempo entubado lá, Sueli. Por quê? Uhum. Não que ele está doente, não, ele está precisando daquele momento dele para que a parte mental dele vai se acostumando com isso. É um processo bem complexo e bem complicado. Mas ele fica lá também em hospitais, sendo tratado, Olha só. para depois passar por psicólogos, passar por pessoas estudiosas da mente humana, para ele compreender que ele deixou a matéria. Senão ele fica numa Uhum. confusão danada. Isso depende do quê? De consciência. Então, por isso que é importante nós adquirirmos consciência quando estamos aqui na Terra. Para quando chegar no plano astral, a gente está um pouquinho mais desperto. Entendeu? Do que Certo. quando a gente não tem consciência nenhuma, desencarna do lado de lá, e aí fica um bom tempo, às vezes, sem saber que perdeu a matéria. Não que morreu, porque ninguém morre, né? Só perde a matéria. Então é isso. Há relatos aí de que está intenso o trabalho lá, tá? Por isso que eles pedem para nós, ao deitarmos, fazer as nossas orações, e se possível, pedir o nosso mentor, o nosso anjo da guarda, que nos acompanhe para ajudar eles. Eles estão precisando lá de voluntários para estar conversando, né? Sei lá, fazendo Uhum. aí, ajudando eles lá no plano astral também. Uhum. Então é isso. E ninguém vai antes da hora, a não ser que se quiser mesmo, né? Através do suicídio, a vontade de antecipar, né? Porque suicídio, isso ele não é só Gerando porque causas, né? gerando causa, né? Uma pessoa que ela sabe que estão passando por esse processo e ela faz as extravagâncias do modo geral e pode adquirir um Covid, isso, querendo ou não, é um suicídio indireto, vamos assim dizer, né? Uhum. Sabe, né? E hoje não tem uma pessoa que não sabe o que está acontecendo no planeta Terra, né? E se ela ainda abusa de certas situações, né? Que nem André Luiz no livro, André Luiz foi considerado um suicida. Ele falou, mas eu não tirei nem a vida. Falou assim, você tirou sim. Comeu demais, bebeu demais, antecipou teu fluido vital, desencarnou. Uhum. Indiretamente. É isso Tem aí, uma Sueli. pergunta, tem uma pergunta aqui do Renato. Boa noite, Lu, tudo bem? Como a espiritualidade pode nos ajudar aqui? Espiritualidade, Sueli, ela mais nos ajuda do que a gente imagina. Tá? Uhum. Então, como que ela pode nos ajudar aqui? Quando você faz meditações, orações, mas principalmente, né, isso daí é um certo protocolo, né? Orar, meditar, evangelho. Mas quando você está o tempo todo com a tua mente voltada, né? A paz, a alegria, a conexão com o divino, a conexão com a natureza, a conexão com o Pai Maior, né? A contemplação, a gratidão acima de tudo. Então, quando você está com esse sentimento, você está conectado com o plano divino, você está conectado com o Pai, você está conectado com aqueles seres que te amam, que estão do lado de lá. Seus mentores, seus amigos, né? Os seus chamados anjos Uhum. da guarda. Então, para eles te ajudarem, não precisa somente a gente pedir e estar em dificuldade. Eles estão sempre nos olhando, né? Respeitando o nosso livre-arbítrio, tá? Não é porque nós vamos pegar algum caminho errado que eles vão lá e vão derrubar a gente, não. Eles vão respeitar o nosso livre-arbítrio. Eles vão dar intuição para nós não fazermos aquilo, tá? Olha, Certo. cuidado, não faz isso, né? Tal. Vem aquela intuição, mas nós temos o nosso livre-arbítrio. A gente escolhe aquilo que nós fazemos, Sueli. Mas a Uhum. espiritualidade amiga, para eles nos ajudar, é isso daí. É confiar neles e ter alegria, felicidade e conexão mesmo, com o pensamento, né? Meditação e tudo isso ajuda essa conexão. Mas quando a pessoa tem Com alegria no certeza. coração, felicidade, faz bem ao próximo, tem amor no coração, aí ela está completamente sendo assistida. Tem mais pergunta, Mal? De que forma posso exercitar a espiritualidade? Também é do Renato a pergunta. Como que eu posso exercitar? Eu acho que o André já até respondeu, né, André? Se quiser retomar de novo. Na verdade, exercitar a espiritualidade, eu penso o seguinte, quando nós estamos nos reformando intimamente,
né? Ou seja, você vê você um tempo atrás e vê hoje, a gente vê que teve uma evolução. Então, quando você faz a sua reforma íntima, o que é reforma íntima? É você verificar, ainda sou tão raivoso, ainda tenho tanto orgulho, ainda tenho tanta inveja, tenho tanto ódio, ainda sou tão egoísta. Então, você mesmo, a gente mesmo pode fazer essa pergunta para a gente, fazer uma análise. Uhum. Todo ano faz uma análise, faz lá perguntas lá, de 0 a 10, você mesmo dá a nota para você. Orgulhoso, até que nota eu dou? Põe lá, de 0 a 10, você vai lá e põe. Egoísta, vai lá e põe. Invejoso, né? Raiva. O ano que vem você faz a pergunta novamente. E assim você vai vendo que o tempo vai passando e a gente vai melhorando. Então isso está ligado à espiritualidade, porque não tem diferença. Nós somos espíritos usando o corpo, tá? Então não tem diferença. Nós, espiritualidade, é uma coisa só, né? Só que nosso corpo físico, logicamente, a gente não consegue ter o acesso aos planos sutis, a não ser que você for médium, evidente, tá? Mas nós Tem uma somos pergunta. Então, Quando a pessoa, então, vai fazer esses exercícios e vai buscar aprender sobre espiritualidade, muitas das vezes eu já ouvi, né, que as pessoas, quando começam a estudar sobre, começam a ficar impressionadas com algumas coisas e começam a ficar com medo, meio que atormentada, como se tivesse alguém provocando medo nela. Então, gera um medo muito grande em muitas pessoas quando vão estudar o livro dos espíritos, ou até mesmo o livro dos médiuns, ou estudar sobre, para entender o que é o mundo espiritual. Por que as pessoas ficam com esse medo, ficam impressionadas? Você teria como explicar isso ou não? Olha, são vários fatores, Maurício, mas nós temos também uma herança cultural. Porque é o seguinte, a não-luz não quer que a luz desenvolva. Por quê? Se você tem conhecimento, Maurício, se você é uma pessoa que tem o conhecimento, você está desperto. A não-luz, até pouco tempo atrás, ela não queria isso, ela não queria que a população despertasse. E você desperta de que maneira? É estudando, é aprendendo a verdade. Então a verdade está lá, nos livros. Não a verdade absoluta, por quê? Porque ela é impossível hoje você pôr a verdade absoluta em 5, 6, 10 livros. Não tem como. Mas aquilo é verdade e desperta as pessoas. E a não-luz, o que ela quer dizer? O que ela quer fazer? Para você não ler aquilo. Então ela começa, é um dos fatores, existe outros. Ela começa a fazer o seguinte, olha, vamos pôr aqui na cultura, até mesmo na cultura do país, na cultura das pessoas, porque espiritismo é coisa do demônio, espiritismo é isso. Então as pessoas pegam um livro daquele tremendo de medo. Por quê? Porque ela teve uma herança genética ou cultural, né? Porque a herança não é só de cultura de boca, não, ela é genética, vem no DNA também. Né? A constelação sistêmica, ela explica isso, né? Então verdade. A pessoa ela já tem aquela bagagem, olha, não mexe com isso aí não é coisa boa, né? Não faz isso, não estuda aquilo. Então, simplesmente é uma herança, uma carga genética negativa que ela herdou, ela não tem culpa disso. Né? Quando ela despertar disso, ela viu que é uma mentira muito grande, como nós fomos enganados esse tempo todo, né? E a religião que traz a luz, que traz a verdade, ela sempre foi tampada realmente, para as pessoas não procurarem. Então as pessoas sentem mal. Quantas pessoas eu vi que já procurou se despertar e começa a sentir mal daqui, começa a sentir medo e tal, e afasta. A não-luz venceu, né? Faltou ali mais coragem, faltou mais estudo e fé e acreditar para poder chegar no êxito. Tem a pergunta aqui, deixa eu ver aqui, ó. Você disse que quando a gente for dormir, em nossas orações devemos pedir aos nossos mentores, anjos, etc., que nos acompanhem para o outro plano. Como voluntário para ajudar. Seria isso? Ou o Luciano está perguntando. Você entendeu a pergunta? Entendi. Aí tem a continuação lá também, né? De que forma a gente pode ajudar, De que forma a gente pode ajudar? Vamos lá, então. Quando nós dormimos, o corpo físico descansa, o nosso corpo desdobra, né, por um cordão fluídico, que a gente está no plano astral. Lá nós vamos fazer aquilo que nós quisermos, né? Tem pessoas que vão usar droga, tem pessoas que vão fazer sexo,
tem pessoas que vão estudar, tem pessoas que vão trabalhar. Então, enfim, não muda muito do que nós somos aqui não, tá? São as tendências. Não é porque você está lá que você está melhor que aqui não. Então, são as suas tendências. Bom, tem aquelas pessoas despertas que ao dormir, quando ela se desprende, ela já vai estudar. Se ela tiver uma bagagem, vai ajudar, vai trabalhar, enfim. Isso depende do grau de cada um, de moral, de consciência, enfim, de entendimento. Então, nesse momento, o que nós possamos fazer? Ao dormir, fazer uma oração para o nosso mentor, para o nosso anjo da guarda, que nem a Mônica de Medeiros sempre fala, o cilindro azul, não sei se alguém aqui já ouviu falar. E imagina um cilindro azul te envolvendo, tá? Então você vai dormir, você quer trabalhar, você quer ser útil no plano espiritual? Beleza. Então você faz uma oração para o teu mentor, para Jesus, para o Pai Criador, enfim, cada um tem a sua afinidade maior. Mentalize-se num redoma, né, numa energia azul, e fala assim, olha, o que eu puder ser útil ao dormir, que eu seja. Então, você está lá no plano astral, você pode, desde fazer serviços assim mais simples, né, como você pode também ser um guerreiro da linha de frente. Então, depende do grau de consciência de cada um. Tá? Então, uma pessoa que quer ajudar o plano astral e dorme, ela pode ajudar os mestres ascensionados a solucionar problemas, tá? A resgatar seres que estão em sofrimento, até mesmo dar que os parentes dos desencarnados, quando eles dormem, eles ficam tristes, né, com aquela situação. Então você vai lá, conversa com eles, com esses parentes, né? Enfim, então tem a parte de psicologia. É muito trabalho, viu, Celi? Tem trabalho para todo mundo. Depende do grau de evolução de cada um, de entendimento, e também depende da vontade. Se você não quer trabalhar bem, ótimo, não precisa. Se você quiser trabalhar, precisa. É assim que funciona. Tá. Só lembrando que você falou que quando a gente dorme, né, a gente tem um cordão de prata, né, que nos liga e que nos traz de volta. Sim, nós temos um cordão, né? Chama-se cordão fluídico, que ele tem uma cor meio prateada. Esse cordão fluídico, ele liga os nossos agregados de corpos, né, ao nosso corpo físico, né? Então, por isso que quando você dorme, seu corpo físico está descansando, sua biologia está repousando, você está no plano astral vivendo a tua vida no astral, tá? E o que liga você é esse cordão. Lembra que eu comentei? Se esse cordão romper, seu corpo não volta. Mas isso, Sueli, não acontece, tá? Eu acho que, não sei se na literatura existe algum caso que aconteceu isso até hoje. Não tenho essa resposta para você. Mas é isso aí que acontece. Você é ligado ao teu ser no teu corpo físico através desse fluido cordão de prata. Tem mais uma pergunta aí, né, Mal? Sim, mas nós só temos 2 minutos para finalizar a live. Eu acho que a gente tem que caminhar para o encerramento para não dar problema, né? Teria mais uma pergunta, se existiria algum tipo de mercaba de proteção exclusivo para crianças na hora de dormir. A Camila Deleigo que perguntou. Isso daí é mercabá de proteção. Mercabá de proteção é um desenho... Mercabá? O que seria? É um desenho... Meu Deus! Merkabah é um desenho geométrico. Desenho não, é uma figura geométrica que ela te traz o quê? Porque, Sueli, se eu vou falar de Merkabah aqui agora, 2 minutos é muito pouco, mas vou ser bem rápido. Bem rápido. É uma geometria sagrada. Então, quem estuda geometria sagrada sabe o que eu estou falando. Então, Merkabah é uma geometria sagrada. Ela pode ser triângulos para cima, triângulo para baixo, várias pontas. É uma geometria sagrada. Isso serve para nos proteger. E um Merkabah de proteção, então tem que fazer um estudo mais aprimorado. Porque o Merkabah, se você for pôr um Merkabah de proteção e dormir, eu vou falando por mim, pode ser que você fique preso no seu próprio Merkabah de proteção. E você não consegue. Você entendeu? Então tem que ver a finalidade desse Merkabah de proteção. Então, esse Merkabah de proteção é para te proteger lá quando você estiver trabalhando? Ótimo. Então, pede ao seu mentor, eu quero um Merkabah de proteção para mim estar trabalhando nesse Merkabah de proteção. Porque aí você está invisível e você vai fazer tudo que tem que fazer. No caso da criança, você pode pedir um Merkabah de proteção para ela, mas não você dando os comandos para fazer, não. Pede para o mentor da criança, o mentor da família, o mentor do casal, para, olha, eu queria um campo de proteção para ela, né? Para ela. Agora, se uma criança dorme bem, se uma criança ela acorda bem, não tem essa necessidade de Merkabah.
Se é uma criança Certo. que tem muitos pesadelos, que tem muita insônia, essa insônia não, que tem muita, que acorda demais, tal, e tem sofrimento, né, ali noturno, então seria necessário fazer um tratamento e nesse tratamento também incluir um Mercabá de proteção. Caso contrário, não tem necessidade, no meu ponto de vista, de ter um Mercabá de proteção, Sueli. Certo. Bom, pessoal, é muita coisa gostosa, passa muito rápido, esse bate-papo gostoso. André, quais são as suas considerações finais? Depois Maurício, vamos ver se dá tempo. É rapidinho, agradecer Maurício, agradecer Renato, agradecer Sueli, foram 5 semanas muito bacanas, agradeço a oportunidade, né? Pessoal, se cuide, né? E bons pensamentos, otimismo, paz, alegria, acreditar, gratidão, vamos ter muita gratidão. São dias difíceis, mas vão vir dias melhores, se Deus quiser. Amém. Vamos confiar e vamos acreditar, Sueli, que o mundo, a vida é feita de alegria, não só de tristeza, mas de alegria também. E é isso daí. A minha mensagem é ter fé, paciência, que as coisas vão melhorar para todo mundo, se Deus quiser, Sueli. Amém. Mais uma vez, muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado, André, por ter aí partilhado do seu conhecimento adquirido a partir de leituras sobre espiritualidade, espiritismo. Acrescentou muito em minha vida, acredito, de quem acompanhou as lives. E fica o convite para vocês acessarem o site do www.gemas.com.br com 2Z, né? E é isso, gente, no Instagram, mandem mensagem para ele, né, André? E abraço para todos. Bom, muito turma, muito obrigada aí pela participação, a colaboração de todos vocês. E a gente já vai programar as próximas lives. E o André vai voltar ainda aqui para conversar com a gente outra hora, né, André? Não tá dizendo adeus não, né? Com certeza. Vamos tirar umas férias aí, depois você me chama de novo. Nós estamos... Com certeza. É muito prazeroso. Que bom, André. Beijo para todos vocês, uma excelente semana. Força, fé, coragem e alegria na vida de todos vocês, tá? Fiquem com Deus, um beijo. Tchau!